seja uma pessoa ignorante aqui na terra, não seja uma pessoa que fala um monte de coisas para ofender pessoas, para magoar pessoas, não seja uma pessoa de espírito primitivo, uma pessoa de espírito arrogante que se acha melhor que as outras só porque possui um cargo melhor, porque possui uma aparência melhor. Não seja uma pessoa primitiva, está na hora de aprender a evolução espiritual. Como que você faz isso? Fique comigo nesse vídeo, meu nome é Carla. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, compartilha, deixa o like, gratidão por ter você aqui comigo hoje. Não seja uma pessoa arrogante aqui na Terra. Não seja uma pessoa primitiva. Não seja uma pessoa de pensamento fechado, de espírito peçonhento dentro do seu corpo. Seja uma pessoa evoluída, seja uma pessoa melhor. Como que nos tornamos pessoas mesquinhas? Como nos tornamos pessoas avarentas? Pessoas que a gente tem vergonha de olhar para o espelho e dizer como eu posso ter me tornado uma pessoa assim? Então a gente vai percebendo, meus amigos, que com o passar do tempo a gente vai dando mais ênfase para a nossa vida, das coisas do cotidiano, do dia a dia, e vamos esquecer que somos pessoas encarnadas num corpo, que somos espíritos encarnados na Terra, que precisamos uma evolução espiritual, precisamos evoluir para se tornar pessoas melhores, para que a gente não chegue lá no umbral como uma pessoa que a gente não sabe nem se a gente partiu, nem se a gente era espírito, se não era. Então vamos começar a nos tornar pessoas que não seja uma pessoa ignorante, que não seja uma pessoa que fala um monte de coisa para ofender os outros, que fica debochando dos outros, se achando autossuficiente com os outros. Vamos nos tornar pessoas que a gente consegue ter o pensamento aberto, o pensamento evoluído, meus amigos. Então aqui na Terra a gente começa a observar que tem muitas pessoas aqui que são de espíritos ignorantes, espíritos primitivos, pessoas que vão passando por cima dos outros como se fosse um trator, pessoas que vão saindo falando besteirada para as pessoas e vão humilhando essas pessoas porque tem um cargo melhor, porque tem uma aparência melhor, porque tem conta no banco. Então a gente começa a observar essas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um certo dia tinha uma senhora que falou assim: eu preciso chamar o senhor de senhor porque o senhor é um magistrado da faculdade, porque você tem um título. Eu preciso chamar você de senhor aqui na sua casa quando estou trabalhando? Então o rapaz respondeu: não precisa me chamar de senhor. Eu sou uma pessoa que eu estudei, que eu tenho magistrado, que eu tenho doutorado, mas não precisa você se referir a mim, senhor. Você pode me chamar pelo meu nome. Então a gente começa a perceber que aquela senhora, ela perguntou porque ela convive com pessoas ignorantes aqui na Terra. Ela convive com pessoas de espírito que não é evoluído, que são espíritos primitivos, que são pessoas que se acham acima do bem e do mal, que se acham melhores que as outras por causa do cargo que possui, por causa do estudo que possui. Então ela começou a fazer essa pergunta para esse rapaz na casa onde ela foi trabalhar, porque ela nunca foi bem tratada, ela foi sempre humilhada pela profissão dela. Então a gente começa a perceber que aqui na Terra os valores estão conturbados, que é muito difícil a gente achar uma pessoa que é simples, uma pessoa que ela acha que ela é uma pessoa que ela trata as pessoas bem, mesmo ela tendo um cargo elevado, mesmo ela sendo uma pessoa inteligente, uma pessoa que fez doutorado, que fez mestrado, e ela é uma pessoa humilde. Tem pessoas aqui na Terra que elas se acham melhores que as outras por causa das coisas que possuem, por causa da sua aparência, do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu carro, e vão tratando as pessoas mal, vão sendo arrogantes, mal educadas. Então eu sempre falo aqui, meus amigos, a gente tem que começar a saber conviver com pessoas mal educadas. A gente não pode tolerar desrespeito. Quando a gente vai tolerando desrespeito com a nossa pessoa, quando a gente vai se sentindo inferiorizado, a gente vai abrindo portas para esse mundo crescer de pessoas primitivas, de pessoas ignorantes. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, lá os espíritos, quando nos receber, não vão querer saber o que a gente tinha aqui na Terra, qual é o trabalho que a gente tinha, qual era a nossa aparência, qual era o nosso carro, qual era o nosso dinheiro. Os espíritos não vão querer saber qual era a nossa aparência, qual era o nosso carro, qual era o nosso dinheiro. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem saber como a gente foi como pessoa, como ser humano. Está tudo registrado como a gente é como pessoa. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, os nossos pensamentos não escapam das visões do Senhor.
Então a gente tem que tomar cuidado como a gente está evoluindo espiritualmente. Eu estou realmente evoluindo, eu estou realmente querendo uma evolução espiritual, ou eu estou pensando que eu sou uma pessoa acima do bem e do mal, por causa da minha aparência, por causa do meu dinheiro, por causa do meu carro, por causa da minha casa, do que eu me tornei, quais os títulos que eu tenho na faculdade. Então a gente tem que começar a pensar que às vezes a gente vê pessoas tão primitivas, tão ignorantes aqui na Terra, debochando das pessoas, tratando pessoas mal, se achando melhor que as outras por algo que possui. No mundo espiritual, meus amigos, não é o que a gente possui, é o que a gente é. Lá não importa o que você tem aqui na Terra, o que você foi aqui na Terra, o que você é como pessoa, o que você é como ser humano. A gente tem que começar a abrir a nossa mente para o espiritismo. A gente tem que começar a abrir a nossa mente para o novo. Vamos parar de ser espíritos ignorantes, espíritos primitivos dentro de um corpo, achando que aquele dinheiro que a gente tem, que aquela casa que a gente tem, que aquela aparência que a gente tem não vai nos causar morte, não vai nos causar doenças. Então a gente tem que começar a pensar: o que eu estou fazendo aqui na Terra para começar a adquirir doenças, expiações, coisas que acontecem errado na minha vida, coisas que acontecem errado no meu coração, que eu não consigo me entender como ser humano. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Como eu estou sendo como pessoa? Será que aquilo que eu tenho na minha vida, aqueles bens materiais, aquela aparência que eu tenho, realmente me faz uma pessoa melhor? Realmente me faz uma pessoa totalmente feliz? Eu já falei aqui em alguns vídeos meus que você pode ir lá nos meus vídeos olhar, eu já falei que a vibração espiritual está na nossa energia. Até deixo para vocês uma sugestão de vídeo aqui. Tem vídeo aqui no meu canal que fala sobre a energia. Quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente aumenta a nossa vibração emocional, a gente se torna uma pessoa feliz, com uma energia boa. Não podemos, meus amigos, não podemos nos tornar pessoas melhores se a gente não estudar o espiritismo. Não vamos evoluir nesse mundo aqui chamado Terra se não estudarmos o espiritismo. O espiritismo é a nossa base, o espiritismo é a nossa verdadeira casa. Temos que lembrar que estamos aqui de passagem, não somos pessoas que vivemos aqui no planeta Terra, somos pessoas que estamos de passagem aqui no planeta Terra. A gente está num curto período aqui, a gente vai voltar para nossa casa, que é o mundo espiritual. Que quando a gente chegue lá, não chegamos lá como espírito primitivo, espírito que não sabe que partiu, que não entende nada do espiritismo. Vamos estudar enquanto é tempo, vamos colocar o espiritismo na nossa vida, vamos parar com essa mente pequena, com essa mente mesquinha, com esse espírito ignorante, onde a gente se acha superior por aquilo que possui. Tem pessoas que elas têm muito dinheiro, tem pessoas que elas têm muito cargo avantajado, que elas têm casa, carro, aparência, e são pessoas extremamente humildes. Eu não estou falando aqui de todas as pessoas, eu estou falando de algumas pessoas. Então a gente tem que começar a entender, quando a gente olha aquela pessoa que não tem nada, que é uma pessoa de pobre de espírito, ela não tem nada para oferecer, mas ela consegue um emprego melhor, ela consegue um carro melhor, ela vai passando por cima das pessoas, ela vai humilhando pessoas, vai fazendo brincadeiras para humilhar pessoas. Vamos, meus amigos, se olhar um pouquinho mais, vamos se olhar para dentro da gente, quem que a gente realmente é, quem que a gente realmente pensa que a gente é. Tem pessoas aqui que eram totalmente desprovidas do dinheiro, elas conseguiram ter uma condição de vida melhor, conseguiram ter uma casa melhor, conseguiram ter um carro melhor, conseguiram até mudar sua aparência física, que elas acham tão importante, porque na verdade não é importante. A gente tem que mudar o que a gente é dentro da gente, porque não adianta nada você mudar por fora, você comprar uma casa linda, você ter um carro melhor, você viajar, você ser bem estudado, mas você não tem educação para lidar com as pessoas, você não tem uma evolução espiritual. Eu já falei aqui que a evolução espiritual, ela não tem nada a ver com a aparência, ela não tem nada a ver com o estudo, ela não tem nada a ver com as coisas que a gente tem aqui na Terra. A evolução espiritual, ela está dentro da gente, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente passa para as pessoas, que é o verdadeiro espiritismo. O espiritismo é caridade. Então a gente começa a observar pessoas que vão melhorando aqui na Terra financeiramente, vão prosperando,
E essas pessoas vão começando a ser arrogantes, mal educadas. Essas pessoas até numa mensagem elas respondem mal para alguém, elas são totalmente mal educadas. Tu vai ver que aquela pessoa, ela tem faculdade, ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, mas é uma pessoa totalmente mal educada. Ela não tem nem educação para mandar uma mensagem, ela não tem educação para falar com uma pessoa que está trabalhando, que está no supermercado, num ponto de ônibus, ela não tem educação. Então a gente tem que começar a avaliar como estamos nos tornando como pessoas. Você sabia, meus amigos, se você se tornar uma pessoa primitiva, você está indo para o lado do mal? Você está indo contra Jesus quando você é uma pessoa primitiva, como você é uma pessoa que você trata os outros mal, quando você trai, quando você trata mal, quando você rouba, quando você faz qualquer coisa errada na sua vida, você não é de Jesus, está indo para o lado do mal? Porque Jesus, quando ele fazia suas palestras nos montes, ele falava que a gente tinha que ignorar as pessoas ignorantes, que a gente não tinha que até os gentis. O que Jesus queria dizer com isso? Que tinha pessoas naquela época que poderiam tirar nossa energia, tinha pessoas que não iam entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu começo a pensar que eu me torno uma pessoa melhor no Espiritismo quando eu estudo o Espiritismo, quando eu abro a minha mente para o novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer partes ali que vai nos explicar a nossa vida. A gente vai começar a entender por que a gente é triste, porque a gente tem doença, porque a gente morre, porque a gente perde pessoas, por que as catástrofes naturais acontecem. E a gente vai parando de colocar a culpa no destino, a gente vai parando de colocar a culpa naquela pessoa, na outra pessoa, a gente vai entendendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, tanto na outra vida como nessa. A gente traz uma bagagem de outras vidas. A gente traz uma bagagem toda do que a gente foi em outras vidas. Então a gente começa a pensar, quando a gente vai conversando com pessoas tão primitivas, com pessoas tão ignorantes, com pessoas tão mal educadas, elas não têm educação para falar, para responder, elas não têm educação para uma mensagem, elas se acham acima do bem e do mal. Então a gente começa a avaliar que são pessoas dignas de pena, pessoas ignorantes aqui na Terra, que não estudaram o Espiritismo, não querem aprender, não querem evoluir. E a gente tende a se afastar desse tipo de pessoa. Não vale a pena a gente ficar gastando a nossa energia com quem não quer aprender. Não vale a pena a gente ficar ficando triste, amargurado com pessoas que não querem evoluir. As pessoas, elas têm que querer a evolução espiritual, elas têm que querer estudar o Espiritismo, elas têm que querer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começa a perceber, quando a gente sai na rua, quando a gente vai no lugar público, as pessoas estão com as ideias conturbadas, as pessoas estão ignorantes, as pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo ali, elas não sabem nem o que elas estão fazendo aqui na Terra, não sabem nem por que vieram. Pessoas totalmente desprovidas da caridade, pessoas que não dão nada para ninguém, pessoas que estão com aquela vida ali e elas não conseguem repartir, elas não conseguem nem oferecer um prato de comida para alguém porque elas não querem, elas pensam que vão ficar com menos comida dentro de casa. Então a gente tem que começar a observar quantas pessoas ignorantes, quantos espíritos ignorantes estão à nossa volta, infiltrados nos nossos amigos, na nossa família, no nosso trabalho, aonde a gente frequenta os lugares. Porque se você continuar com essas pessoas primitivas, arrogantes, que tratam as pessoas mal, que não dividem nada com ninguém e que elas sempre acham que elas estão certas, o que vai acontecer com vocês? Você se torna a multidão ignorante, você se torna aquela pessoa que está indo com aquela pessoa ignorante. Se você ficar numa rodinha de amigos que aquela pessoa está falando de uma outra pessoa sendo uma pessoa totalmente preconceituosa e você também fala, você também dá risada daquela pessoa, você está sendo que nem ela. Se você está vendo uma pessoa que está fazendo uma injustiça e você fica quieto, você cala, você consente. Vamos começar a abrir nossa mente para o novo, meus amigos. Vamos começar a pensar aqui no seu dia. Você tem 24 horas no seu dia. Qual é a parte do seu dia que você tira para você ter uma evolução espiritual? Você se lembra de fazer exercício físico, você se lembra de cuidar da aparência, você se lembra de ir no cabeleireiro, você se lembra de fazer compras no supermercado, você se lembra de passear, de ter sua vida, ok. Mas quando você se lembra do seu espiritual, de cuidar do seu espírito, do seu emocional, de tentar ser uma pessoa melhor? Ou você é aquela pessoa que você acha que você sabe tudo, que você não precisa aprender nada, que você é autossuficiente, que os outros é que tem que aprender com você? Não sabemos tudo, meus amigos, não sabemos tudo. Temos sempre algo a aprender, temos algo a ensinar, mas temos algo a aprender.
Todo mundo tem algo a aprender com as pessoas, mesmo aquelas pessoas mais difíceis. Quando a gente olha uma pessoa difícil, uma pessoa que não sabe conversar, uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa totalmente que ela vai largando fogo pela boca, ela não sabe conversar, uma pessoa totalmente com raiva, uma pessoa mal educada, a gente aprende com essa pessoa. A gente aprende, eu não posso ser assim como essa pessoa, é feio ser assim como essa pessoa. E o que dizer daquelas pessoas bem primitivas, aquelas pessoas que dão risada dos outros, fazem pouco dos outros, porque se acham autossuficiente. Então a gente tem que começar a entender que aqui na Terra, todos nós estamos aqui para uma evolução espiritual. Se fôssemos espíritos muito, muito evoluídos, não estaríamos aqui no planeta Terra. Jesus falou que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se você for lá na Bíblia, você vai entender o que Jesus está falando. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Estaríamos em outro planeta, não no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Inclusive tem um vídeo meu no canal explicando por que a gente está no planeta Terra. Vamos começar a estudar, meus amigos, o Espiritismo, começar a entrar nesse foco do Espiritismo, porque sem o Espiritismo não tem salvação. A gente não consegue ser uma pessoa melhor, porque não podemos esquecer que somos espíritos encarnados dentro de um corpo. E esse espírito está encarnado dentro de um corpo, ele vai partir. O seu corpo ele vai ficar aqui. As suas coisas vão ficar, a sua roupa que você está vestindo vai ficar. Então a gente tem que começar a parar para pensar quantas vezes fomos ignorantes na nossa vida, ofendemos pessoas, deixamos autossuficiente com as pessoas, magoamos pessoas, porque nos sentimos pessoas soberbas, nos sentimos pessoas que estamos acima do bem e do mal e não estamos. Nós, meus amigos, somos pessoas como qualquer outra pessoa. Se você pegar uma pessoa que ela é ator, ela é atriz, ela tem muito dinheiro, ela é pessoa que nem nós. Pessoas que também podem ter os mesmos problemas que nós, são problemas diferentes, mas todos estamos aqui no mesmo navio, porque todos vamos partir daqui, não vamos ficar aqui para sempre, aqui é passageiro. Então a gente tem que começar a entender, meus amigos, para a gente não se tornar espíritos primitivos. Partimos espíritos primitivos, a gente parte um espírito primitivo, a gente chega no umbral, a gente não sabe nem que partiu, a gente não sabe nada do plano espiritual, porque quando a gente estava encarnado na Terra, a gente não queria saber, a gente só queria viver a nossa vida no automático, como se fosse trabalhar, pagar conta, falar mal dos outros, não evoluir como pessoa, ser uma pessoa primitiva, ser uma pessoa que é soberba. E não estou aqui falando de todas as pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que são pessoas de coração bom, são pessoas que ajudam pessoas, são pessoas que estudam o Espiritismo, são pessoas que tentam ser uma pessoa melhor. Mas a gente tem que entender que a gente convive com essas pessoas, pessoas que se acham acima do bem e do mal, pessoas que se acham que com elas nada vai acontecer. Então a gente tem que começar a pensar o que eu estou fazendo hoje para não ser um espírito tão ignorante, para não ser um espírito primitivo. Eu estou melhorando como ser humano, eu estou melhorando como pessoa. O que eu estou fazendo hoje, meus amigos? A gente tem que começar a pensar na nossa vida, pensar nas nossas atitudes dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no lugar onde a gente convive com as pessoas. Essas pessoas, elas gostam de ficar perto da gente, essas pessoas gostam da nossa companhia, da nossa conversa, porque quando a gente começa a perceber que às vezes tem uma pessoa ali que ela tá moldada, que ela tá montada no dinheiro, que ela tem condições, tem uma roupa bonita, você começa a se iludir com aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa tem um bom carro, tem uma boa aparência, você começa a se iludir com aquela pessoa. Quando aquela pessoa abre a boca para falar, você começa a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que pessoa mais ignorante, que pessoa mais primitiva, que pessoa que se acha demais, que acha porque ela tem aquela condição financeira, ela pode pisar em cima das outras pessoas. E não estou falando aqui que são todas as pessoas. Então a gente tem que começar a pensar. Eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ser uma pessoa preconceituosa, e quando tá um bolinho ali de pessoas conversando, rindo daquelas pessoas tendo preconceito, eu também vou ajudar a falar mal, eu também vou ajudar a ter preconceito. Eu quero ser uma pessoa arrogante, que eu não cumprimento as pessoas, que não trato as pessoas bem. Eu quero continuar atulhando a minha casa de coisas, que eu não reparto nada com ninguém, porque eu acho que eu vou precisar mais tarde, que eu não consigo repartir, porque acho que quando eu vou partir daqui eu vou levar tudo. Como eu estou sendo como pessoa? Eu quero continuar a ser uma pessoa assim, uma pessoa totalmente que precisa evoluir, mas eu não consigo me enxergar, eu não consigo evoluir porque eu sou soberba. Eu acho que eu não tenho que aprender. Todos estamos aqui para aprender.
Todos nós temos que evoluir o nosso pensamento, temos que evoluir para a gente poder melhorar como seres humanos. Quando a gente se depara com pessoas tão primitivas, quando a gente se depara com pessoas tão ignorantes, com pessoas tão soberbas, a gente tende a achar aquela pessoa horrível. Então a gente começa a pensar, eu não quero ser uma pessoa assim. Jesus é o nosso mestre e a gente tem que se espelhar em Jesus. Quais eram os ensinamentos que Jesus deixou para nós? Como Jesus falava com as pessoas? Vocês acham que Jesus era arrogante com as pessoas? Jesus não era. Jesus era humilde na forma de falar, na forma de explicar, porque Jesus era nosso mestre. Então, como que a gente pode achar que a gente é mais que Jesus? Como a gente pode achar que a gente pode ser uma pessoa melhor? A gente pode se sentir soberbo, arrogante, passando pelas pessoas, por cima das pessoas. Então a gente tem que cuidar nos pequenos detalhes da nossa vida, até numa mensagem que a gente manda, até num oi que a gente dá, uma conversa que a gente tem com outras pessoas, em qual ponto ali a gente está sendo uma pessoa arrogante. Porque a gente tem que se policiar, a gente tem que se cuidar. Onde eu estou sendo uma pessoa arrogante, eu estou me cuidando para que eu não seja uma pessoa arrogante, eu estou me ajudando para que eu seja uma pessoa melhor, eu estou indo na multidão dos ignorantes, onde eu vou atrás dos ignorantes, o que eles falam, eu vou atrás deles achando que o que eles estão falando tudo é certo. Temos que pensar, meus amigos, para que amanhã a gente ainda tenha tempo para que a gente melhore como ser humano. Não se esqueça, meus amigos, todos nós vamos partir daqui. Quando a gente chegar no plano espiritual, lá não vai importar se você tinha dinheiro, se você era bonito, qual o seu carro, qual a sua casa. No plano espiritual eles não querem saber disso, eles querem saber como você era como pessoa. Qual é o lugar que você vai se encaixar lá? Será que você vai por um umbral? Ou será que você vai para um planeta mais evoluído para que depois reencarnar com uma vida melhor? A gente tem que começar a pensar que o nosso tempo de mudança é agora. A gente tem que começar a olhar o Espiritismo com os olhos de amor. Olhar o Espiritismo como um novo, uma abertura para a nossa vida, para que a gente mude o nosso pensamento. É nas pequenas atitudes do nosso dia a dia que nos tornamos pessoas melhores. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos analisar um pouco a nossa vida. Estou sendo uma pessoa 100%? Se a resposta for não, você começa então a entender que você tem que melhorar como ser humano. E para isso, não tem como melhorar se não estudar o Espiritismo. O Espiritismo é a nossa essência, é a nossa vida, porque você é um espírito dentro do seu corpo. Você não é diferente de nenhuma das pessoas que está aqui na Terra. Todos nós somos espíritos encarnados dentro do corpo e estamos aqui para um grau de evolução, para a gente evoluir, para a gente aprender, senão não estaríamos aqui na Terra. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.